Bom dia, a paz do Senhor, pastor Edson Torres, diretamente aqui de Toronto, Canadá. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos para uma breve reflexão da palavra de Deus. Quão importante é para você ter a presença de Deus na sua vida? Sentir que na sua caminhada o Senhor está contigo, que Jesus ele está do seu lado, que o Espírito de Deus está no seu coração. Quão importante é para você? Talvez para muitos isso possa não fazer nenhuma diferença, mas para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que sabem quem é Jesus, não há nada mais importante do que saber que Ele está ao nosso lado, saber que Ele está conosco, que nós não estamos só. Vivemos tempos em que as pessoas estão se sentindo sozinhas, um tempo em que mesmo no meio de multidões, nós vemos pessoas solitárias, pessoas que fazem questão de se esconder, de se ocultar das demais, de ficar em casa, de muitas vezes não falar com ninguém ou só mesmo se comunicar com as pessoas através das redes sociais, o que não é a mesma coisa. Pessoas sozinhas, pessoas solitárias e que muitas vezes nem admitem isso. Para nós que conhecemos a Deus, para nós que um dia já andamos só também e conhecemos a Jesus, conhecemos o seu amor, sabemos o que Ele fez na cruz do Calvário por nós, entregando a sua vida ali no madeiro, derramando o seu sangue e pagando um alto preço pela minha vida. Para nós, a presença dEle não tem preço. É a coisa mais importante que nós temos nessa vida, é saber que Deus está conosco. É saber que nós não estamos só. Desde o princípio, Deus disse lá no Jardim do Éden, no livro do Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Estar sozinho não é uma coisa boa. Caminhar sozinho, andar sozinho pela nossa vida não é nada bom. E Deus, Ele tem prazer de estar em nosso meio. Ele tem prazer de estar conosco, o contexto bíblico mostra isso. Lá no Velho Testamento, Deus mandou fazer o tabernáculo, aonde teoricamente a sua presença habitaria, e mandou colocar no meio do povo. Jesus disse que eles viriam para nós e fariam morada em nós. Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Deus tem prazer de morar em nós. Deus tem prazer de estar conosco. Deus, Ele é um ser sociável. Tudo aquilo que nós temos veio de Deus, o desejo de ter um amigo, de conversar com pessoas, de estar em sociedade, isso vem de Deus. Então não é bom estar só, e o Senhor Ele tem prazer em estar conosco. O que nos afasta então? Porque muitas pessoas se sentem só muitas vezes. Às vezes elas se sentem só, mas verdadeiramente não estão só. Deus está com elas. O inimigo das nossas almas que é muitas vezes que nós nos achemos sozinhos, abandonados, mas Deus não abandona ninguém. Mas há uma coisa que a Bíblia diz que faz separação entre nós e Deus, que é o pecado. Mas o Senhor mesmo assim Ele nos ama, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos. Ele espera, Ele quer estar conosco. Mas muitas vezes, devido ao pecado, nós nos afastamos de Deus. Nós nos distanciamos de Deus. E começamos a sentir a solidão. Mas o Senhor quer andar conosco. A Bíblia diz aqui no livro do Êxodo, no capítulo de número 33, ela conta uma história muito interessante quando o povo de Israel, que estava caminhando com Deus no deserto após ser retirado do Egito, eles passaram por muitas situações. E muitas vezes eles pecaram, eles entristeceram a Deus, cometendo falhas contra aquele que os tinha livrado das mãos daqueles que os escravizavam. E o povo pecava, errava. E em uma dessas determinadas vezes, o povo chegou a fazer até mesmo um bezerro de ouro e adorar aquele bezerro ao invés de adorar o Deus que os tinha livrado do Egito. E Deus então se entristecia e se afastava, ou melhor, o povo se afastava de Deus com os seus pecados, com as suas falhas. Em determinado momento, no capítulo 33 de Êxodo, o Senhor fala assim, eu vou ler para você aqui, Êxodo capítulo 33, versículo 3, Deus diz assim, sobe para uma terra em que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti,
porque és um povo obstinado, para que eu não te destrua no caminho. Parece que aqui a paciência de Deus se esgotou com aquele povo. Mas veja bem que Deus não invalidou por isso a sua promessa que tinha feito a Abraão, a Isaque e a Jacó, de tirar aquele povo do Egito e levar para uma terra boa, para uma terra que manava leite e mel. Ou seja, isso é o amor de Deus. Mesmo que nós falhamos, que nós erramos, Ele não invalida as suas promessas na nossa vida. Ele quer nos dar um lugar melhor. Ele quer nos dar algo melhor em nossas vidas. Mas Ele disse, eu não andarei mais com vocês, porque Deus é santo, Deus é puro. E Ele disse assim, vocês cometem tantos pecados, que a minha justiça, se eu estiver no meio de vocês, eu vou ter que destruir vocês, porque vocês não aprendem, vocês não param de pecar. E Deus falou, é melhor eu não estar no meio de vocês, porque senão eu destruirei vocês. E aí então começa ali um grande debate, o povo ao ouvir aquela palavra se entristeceram muito, por quê? Eles sabiam que a presença de Deus era essencial no meio deles, porque quando eles tinham fome era Deus quem provia a comida, quando eles tinham frio era Deus que provia a coluna de fogo para esquentar eles e proteger dos animais à noite, quando o sol ia queimar eles no deserto, era Deus quem provia uma nuvem para proteger a eles. Então eles sabiam que a melhor coisa que existia era a presença de Deus no meio deles. E agora, ao ouvir que Deus não mais andaria no meio deles, eles se entristeceram, eles não vestiram as suas roupas festivas e eles começaram a clamar a Deus. E Moisés então também vai e começa a clamar, mas Senhor, este povo é o teu povo. Se o Senhor achou graça na minha vida, Senhor, não faças tal. Não faça isso, porque este povo é o seu povo. E então Deus, que é cheio de misericórdia, porque todas as vezes que você se arrepender e clamar a Ele, Ele está pronto para te atender. Ele diz assim, um coração contrito Ele não desprezará. Aquele que se lança aos pés do Senhor e se humilha e pede a sua misericórdia, alcança. Ele diz, aquele que pede, aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. E se você reconhecer as suas falhas, ainda que você tenha se afastado de Deus, esteja sentindo falta, há um vazio no seu coração, Ele está pronto para voltar a andar contigo, se você assim quiser. Se arrepender e pedir a Ele, Senhor, não me abandone, não me deixe, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença na minha vida. E aí então, Deus, que é rico em misericórdia, aqui no mesmo capítulo, no verso de número 15, no verso de número 14, Deus diz assim, e respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Deus falando a Moisés, após Moisés pedir, clamar, o povo pedir e clamar, Ele disse, a minha presença irá com vocês. E disse a Moisés, eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés sabia quão importante era a presença de Deus. E ele disse, não nos faça sair de onde nós estamos, não nos permita sair daqui se a tua presença não for conosco. Nós não podemos dar mais um só passo se a tua presença não for conosco. Moisés entendia quão importante era ter a presença de Deus. E eu creio que você também entende. Se você ainda não entende, é porque você ainda não conheceu esse Deus. Mas saiba que tudo que você está vivendo, e este vazio, esta angústia que muitas vezes toma conta do seu peito e não quer sair, é porque você não está andando com a presença de Deus. Está faltando Jesus na sua vida. Mas nesta manhã, se você reconhecer e pedir, Ele vai andar contigo. Diga para Ele, Senhor, eu não posso dar mais nenhum só passo. Se a sua presença não for comigo, não me faça sair daqui. E o Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor. E acima de tudo, Ele vai atender a sua petição, porque Ele te ama, porque Ele nos ama. E Ele já provou o seu amor lá na cruz do Calvário. Nesta manhã, não dê mais nem um só passo. Não passe mais um dia no seu trabalho, onde você estiver, sem a presença de Deus. Ore onde você estiver. Se arrependa, peça misericórdia e receba Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador.
e você vai passar agora a andar, seja no vale da sombra da morte, como o salmista dizia que passava, mas ele dizia que o Senhor estava com ele, não estava sozinho. Peça a Deus e Ele vai andar contigo a partir de hoje, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e tenha um ótimo final de semana, em nome de Jesus.